Ora viva pessoal, daqui é Dom Semedo, estamos na rubrica Fotografia for Life e 2 semanas atrás eu dei início àquilo que é gravação de vários vídeos que compreendem a orientar as pessoas que têm câmeras como estas, profissionais ou amadoras, a usarem plenamente os modos fotográficos da máquina. Sim, a máquina fotográfica, e você poderá optar assim pelo que lhe dê mais vantagem. Então estou a apresentar todos eles, espero que lhe sirva de alguma forma, te ajuda, seja útil para si. Portanto, da vez passada, o primeiro vídeo eu falei sobre o program, depois no vídeo anterior falei sobre o automático, e agora vamos falar sobre o S. O S é um abreviativo, ou seja, a letra denuncia logo Sport. Exatamente. Se você vai fotografar evento esportivo, imagine que você vai assistir um jogo da NBA, por exemplo, imagine que está em Los Angeles, ou em Detroit, ou em Luanda. Sim, gosta de desporto, vamos assistir uma partida de futebol. Eu não sou muito amigo de futebol, gosto mais do basquete, daí começar com o basquetebol. Imagine que você está assistindo uma partida de basquete ou uma partida de jiu-jitsu, ou de judo, e você quer captar o movimento na perfeição, né? Põe o S. Vai na máquina fotográfica e põe o S. Qual é a vantagem do S? A vantagem do S é que ao ligar a máquina, primeiro, o flash não vai abrir. A menos que eu ligue a máquina, abra o flash. E há um botãozinho aqui que eu pressiono para o flash abrir. Há algumas câmeras fotográficas que não trazem o flash incorporado na máquina. São as máquinas profissionais, tá? Portanto, se te deparares com uma máquina que não tem o flash, aquela câmera é profissional. Tá tranquilo, tá? Ok. Portanto, o modo fotográfico automatizado S dá vantagem, ou seja, ele prioriza a velocidade do obturador. Eu vou ligar aqui a minha máquina, que é para podermos acompanhar. Portanto, eu no modo S já consigo ter acesso aos pilares da iluminação fotográfica. E como você pode ver, a prioridade está no número inferior, na velocidade do obturador. Por quê? Porque muitas das vezes a máquina, para não ter arrastões, ela dá prioridade à velocidade do obturador e vai fechar um pouco o diafragma. O valor da abertura do diafragma vai ser superior e a velocidade do obturador vai ser inferior. Dito isso por quê? Porque eu preciso de alguma forma ter mais profundidade de campo. Ou seja, preciso ter mais nitidez, daí que a máquina compensa, né? Ele vai dar mais nitidez, ou seja, vai elevar o valor da abertura do diafragma e vai reduzir a velocidade do obturador. Portanto, eu perco alguma nitidez por causa da velocidade do obturador, mas a máquina compensa, ou seja, a lente compensa no fechamento da mesma. Portanto, eu preciso controlar isto, eu preciso ter noção disso, eu preciso lembrar que todas as vezes que eu tenho um valor inferior na velocidade do obturador, a probabilidade das minhas fotografias serem arrastadas são maiores, tá? Então, seja em todos os modos automáticos da máquina, preste sempre atenção na velocidade do obturador. Se notares que a velocidade do obturador está abaixo do 1/50, ou seja, está a 25, como você pode ver aqui, eu lhe digo, preste bem atenção. Ou seja, prestar atenção é o seguinte: faça a fotografia e vê como é que a fotografia foi feita. Evite fotografar elementos que estão a percorrer a 25 km por hora, porque esta é mesmo velocidade, esse 1/25 é mesmo velocidade. E você hipoteticamente pode assumir que isto é quilômetro, 25 km, tá? Então, se vamos fotografar alguém que está a fazer movimento de bater a bola, deves fazer alguma fotografia e ver como é que as fotografias estão a sair. Se estiver a sair muito arrastado, quer dizer que vais ter muitas fotografias arrastadas. Isso acontece normalmente quando o local em que estamos a fotografar tem pouca iluminação. Imaginemos, estamos a fotografar de noite e há pouca entrada de luz. A máquina vai baixar o máximo possível a velocidade do obturador. Então, tem outros modos fotográficos que priorizam a abertura do diafragma, permitindo assim elevar a velocidade do obturador. Mas este, especificamente falando o S, normalmente ele vai baixar a velocidade do obturador porque a intenção da máquina é permitir com que eu capte maior, ou seja, ele vai priorizar a velocidade do obturador. Vai ser o pilar da iluminação que a máquina vai dar mais prioridade. Só que por vezes, em função da iluminação que eu tiver no local, a máquina tende a baixar além do normal ou por vezes sobe.
E o que acontece? Nos campos de desporto, por exemplo, no campo de futebol, no estádio de futebol, cá em Angola, ou mesmo na Europa, ou em outras partes do mundo, você nota que há muita iluminação. Por exemplo, aqui no meu estúdio, eu tenho muita luz. Só para ter uma ideia de quanto tem muita iluminação que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5 pontos de luz, além de que estão no teto. Porque a gente precisa ter movimentos de câmera, ou seja, os movimentos precisam ser bem capturados. Portanto, é isso que acontece. Nos estádios onde há práticas desportivas há muita iluminação por causa da velocidade do obturador. E muitos fotógrafos, como não têm mesmo flash, e aí por mais que você utilize um flash, não vai conseguir iluminar além dos 10 metros que é o limite dos flashes. Entanto, neste caso se o local onde estiver a fotografar, se for de facto uma prática desportiva, eu não vou ter luz arrastada porque a minha máquina vai estar enquadrada, são máquinas uniformizadas a nível internacional, portanto ela vai conseguir fotografar sem ter arrastões. Se for fora deste caso, imagine que não é algo ligado ao desporto, então é preciso mesmo prestar atenção. Para quem vai fotografar prática desportiva, está tranquilo. Se for de dia, se for de noite, num estádio, por exemplo, está seguro que aquele estádio provavelmente terá iluminação suficiente. Por isso é que você vê que as cadeias televisivas nem levam luzes, né? Porque o estádio em si já oferece iluminação mais do que suficiente. Então, para fotografar nestes aspectos, ou imagine que você vai fotografar num safari e estás aí numa situação, digamos, privilegiada de ver um animal a caçar um outro, ponha no S que a máquina vai te dar aí os ganhos todos. Se for de dia, claro. Se for de noite, evite, que vais ter fotos arrastadas. Bom, são essas as vantagens no modo S. E você depois pode pegar nos outros vídeos que eu já lancei e depois estudá-los. Vais poder ver entre eles quais os modos fotográficos você deve utilizar. Primeiro modo fotográfico, o Program, eu tenho acesso aos pilares de laminação fotográfica, tenho acesso. Só que a máquina vai uniformizar todos eles. O mesmo acontece no suporte, aqui no desporto. Eu tenho acesso, ou seja, toda vez que eu rodo o anel do obturador, como você pode ver aqui, veja aqui, se eu rodar, os pilares de iluminação fotográfica são afetados de acordo com aquilo que eu vou, daquilo com o meu interesse. Ou se eu não quiser, a máquina em si só vai então fazer os ajustes. Já no auto não acontece isso, não é? Eu não consigo interferir e, querendo ou não, o flash vai abrir na fotografia. Portanto, espero que tenha gostado, espero que estes vídeos estão a servir de alguma forma a compreender como funcionam os modos fotográficos automatizados das máquinas fotográficas e depois, mediante a sua necessidade ou aquilo que vai vivenciar, optar então naquele que é o modo fotográfico mais adequado. Lembrando que se estiver numa festa, não precisas colocar no S. Uma festa, se em casa, um evento na empresa, ponha no auto. Apesar do que o flash vai abrir, mas é de preferência que a máquina ligue o flash, porque aí sempre que possível a máquina vai iluminar. A vantagem no auto é que a máquina também ajusta a intensidade da luz projetada pelo flash. Nem sempre vai ao máximo, que é o mais 5. Em vez de vai pôr mais 1, mais 2, ou mesmo vai reduzir e nunca tens o estouro no elemento que estiver a fotografar. Portanto, seja qual for dos modos, o importante de todos eles é saberes fazer o enquadramento. Yeah? Aquilo que você vai fotografar tem que estar bem centralizado. Para quem, por exemplo, lida com cinema ou tem linguagem mais avançada, sabe que existem outros elementos, ou seja, outros enquadramentos mais sofisticados, mas que de alguma forma obedecem a uma justificativa. Na fotografia nem tanto, né? Por exemplo, eu não uso muito, de quando em vezes, não uso muito regras de cinema mesmo, que é enquadramento, por exemplo, regra dos 3 terços, ou nós tomamos de fazer proporção áurea, vários elementos, vários enquadramentos que eu falo aqui no livro, nem sempre eu utilizo, porque muitas das vezes a máquina tem dificuldade em focar, daí que uns planos mais abertos, e eu depois também recomendo ler o livro como Guide da Fotografia, eu explico a função dos planos e dos enquadramentos. Espero que tenham gostado do vídeo, é mesmo um vídeo curtinho, a ideia é ajudar você de forma rápida a perceber como é que eu vivo com a fotografia.
You are now photography the best, your homeboy Dom Smith on the track. And I still got love for the photography. I'll let you.